Levítico capítulo 10. Deus mata os filhos de Arão. Chocante. O Nadab e o Abiú, por terem errado no trabalho sacerdotal, oferecendo um fogo estranho. É só isso que a Bíblia diz, gente. Eles entraram lá no templo, eles estavam aprendendo a vida sacerdotal, assim como Arão também. Eles entraram no templo com um fogo estranho. Que fogo estranho é esse? Não diz se eles trouxeram essa chama de outro lugar, nem mostra exatamente como deveria acender o fogo. Eu penso que eles ali, né, aprendendo como faria, como teria que ser feito, acabaram errando. E Deus mata os dois dentro do templo, porque estavam se comportando de uma forma errada. E o pior, gente, os parentes, eles foram proibidos de ficarem de luto. Imagina, eles foram proibidos com ameaça. Se vocês chorarem a morte dos dois, se vocês ficarem de luto, eu mato vocês também. Essa foi a ameaça de Deus para com os seus. Então Arão, como pai, nem teve o direito de chorar a morte dos dois filhos, que estavam ali, né, tentando acertar. Existem muitas especulações a respeito disso, né? Esse fogo estranho. O que era esse fogo estranho? Por que Deus ficou tão irritado com isso ao ponto de matá-los? Mas, gente, é uma bobagem a gente entrar numa questão aí de exegese, de hermenêutica, sabe? Para querer entender ou provar o que está escrito ali, interpretar o que está escrito, defender o que está escrito. Não, é uma perda de tempo. Por isso que a gente não entra nesses méritos aqui no nosso estudo. A gente só está lendo a Bíblia e discutindo o que está ali. Sabe? O que aconteceu. Porque se vocês forem procurar pastores e padres para explicar esse acontecimento, vocês vão ver as narrativas mais mirabolantes, sabe? Justificando essa atrocidade. Matou os dois bichinhos para quê? Por causa do quê? Caso de quê, né? Como dizem, né? Caso de quê que mataram os bichinhos? Então, e ainda proibiram, né? Eles foram proibidos de chorar a morte. E diz a narrativa aí que Arão, né, depois que Moisés chamou a atenção dele, dizendo que os filhos erraram, Arão acabou se calando. Ele silenciou. Né? Muito bem. Eu penso assim, devia ser difícil servir esse Deus, né? Porque um passo em falso, a gente está vendo desde lá de Gênesis, né? Deus só dizendo que vai matar. E ele matando. Né? Ele promete que vai matar e mata. Lembrando, gente, que até esse momento, percebe que não tem diabo? Não se fala de diabo? Não existe esse personagem? Não tem. É Deus que dá vida e é Deus que mata. É o Deus da paz e o Deus da destruição. É o Deus de Shalom e o Deus de Ra. É isso. Não tem diabo. Então é interessante quando as pessoas mas o diabo lá é a serpente de Gênesis. Esquece, não tem diabo ali. Não tem nenhuma história de diabo. Lá em Gênesis era o culto que tinha dos cananeus, né? Que esse Deus também, o Baal, ele era representado como o Deus da fertilidade. Era o Deus da fertilidade, que depois, para os gregos, eles associaram ao Deus Piton, que era uma serpente gigante. Os agricultores, eles entendiam que tinha um Deus que semeava a terra. E quem fazia toda essa conexão da terra, da Gaia, com esse Deus que jogava o seu sêmen, era a sacerdotisa, era a mulher. Então, a narrativa lá de Gênesis, da mulher e a serpente, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a sacerdotisa e o Deus Baal não prestam. Eles trazem a perdição. Mas, tirando essa parte de Gênesis, que as pessoas fazem essa associação com o demônio, o Satanás, o
Lúcifer, o Sete Pele e tantos nomes, né? Não tem nada de demônio, de diabo, de espírito maligno. Não tem. Não existia isso e não existe isso na cabeça do judeu. Nessa teologia judaica, não tem demônio. Isso é coisa do cristianismo romano. Constantino e a sua corja. Certo? Muito bem. Mais abaixo, estava falando para vocês, se eles foram proibidos também de entrar no templo, na parte sagrada do templo, se eles tivessem bebido vinho ou cerveja. Eles já manipulavam muito bem essas bebidas lá na época. Gente, o vinho, tem encontros arqueológicos que provam que as pessoas faziam vinho já em 8.000 anos atrás. Tem talhas de vinho encontrados pelos arqueólogos lá na Geórgia, né, que é pertinho da Turquia, talhas de vinho de 8.000 anos atrás. Interessante isso, né? Muito bem. Depois desse erro, né, do Nadab e Abiú, o Eleazar e o Itamar, que eram primos ali, né, dos dois, tiveram a incumbência de enterrar os corpos deles e tudo mais, né? E pronto. Foram lá dentro do templo, tiraram, enterraram e acabou. Então, o Eleazar e o Itamar passaram a fazer as funções do templo. Cuidar lá do templo também. Só que eles também erraram. Por quê? Porque tinha tudo uma forma de fazer. E eles pegaram as partes do animal que tinha sido ali sacrificado, e ao invés de comer ali no templo, da maneira, do ritual que tinha que ser, eles não fizeram. E aí Moisés vai lá e chama a atenção do Arão de novo. Olha aí, ó, o que está acontecendo? Esses sacerdotes aí, seus aí, não estão acertando, estão bagunçando tudo. Só que, por incrível que pareça, Deus não vai aí e mata os dois. Não tem morte. E por que será, né? Que o Nadab e o Abiú foram mortos e o Eleazar e o Itamar não foram. É só vocês lerem lá, está lá no capítulo 10 do livro de Levítico. Por que eles não foram mortos? Por que aconteceu isso? É um mistério, né? Não dá para entender bem a cabeça de Deus, não. É meio complicado, né? Tem hora que ele acha no direito de matar e tem hora que não. Gente, lembre, eu estou falando desse Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Porque muitos ficam me perguntando, mas você é ateu? Claro que não. Claro que não. E eu sigo muitos ateus, gente. E a grande maioria deles, o que eu avalio, são pessoas que se frustraram tanto com esse Deus da Bíblia, tanto, que eles precisaram se agarrar em alguma coisa. Então, eles foram para a ciência. Eles agarraram a ciência como verdade absoluta, né? E se você não tiver uma foto de Jesus na Santa Ceia, se você não tiver Jesus caminhando sobre as águas, sabe, uma selfie, Jesus tirando uma selfie enquanto ele caminha sobre as águas, não tem prova, então Jesus não existiu. Parece quem assistia a escolinha do professor Raimundo, o pessoal aí que é das antigas aí vai lembrar do Pedro Pedreira. Ele fazia o papel de um advogado, se eu não me engano, ele era um advogado, e sempre quando ele era indagado ali, ou colocado ali à prova, ou então o professor, né, fazia alguma pergunta para ele, ou me explica, Pedro Pedreira, como que morreu o Tiradentes? Ele falava, de forma alguma. Eu quero que você me mostre uma foto de Tiradentes sendo morto. Uma prova que Tiradentes tirava dentes. Um documento assinado por ele, a próprio punho. Eu me matava de rir com esse Pedro Pedreira, dizendo que ele era um dentista. Sabe? E era muito engraçado isso. E eu olho hoje para os ateus e eu falo assim, são todos aí Pedros Pedreiras. Eles são muito inteligentes. Sabe? Eu prefiro discutir, conversar com um ateu do que com os malucão da fé. Eles têm argumentos muito bons.
Eles são pesquisadores, eles são estudiosos, sabe? São. Mas eles se frustraram com esse Deus da Bíblia, e com razão, e aí eles resolveram dizer que Deus não existe. E eles dizem categoricamente, com toda a sabedoria, toda a sapiência que eles têm, e eles provam que Deus não existe. Então, tudo isso aqui que a gente vê, a suposta natureza, né? Tudo é um mero acaso. Tudo é um mero acaso. Então, assim, eu quero que vocês separem bem esse Deus da Bíblia do casal criador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem aqui. Ah, mas o Deus da Bíblia é um Enlil? Gente. Ah, mas o Deus bonzinho que aparece lá, então, é o Enki? Ah, mas eu não entro nesse mérito da questão. Pode ser um monte de coisas. Mas, como eu disse na live passada, para mim, é muito mais a narrativa da cabeça daqueles sacerdotes e da realeza construindo tudo isso, né, do que realmente presença extraterrestre ou extradimensional. Tem aí mesclado extraterrestre e extradimensional? Acredito que sim, com certeza. Mas até mesmo esmiuçar isso, separar quando é um, quando é outro, também é uma tarefa um pouco difícil. Eu prefiro ficar, quando eu olho um Deus muito bonzinho, né, falando algumas coisas boas, opa, isso aí parece ser extradimensional. Pode ser algum dos parceiros aí. Pode ser. Mas dizer que é uma coisa mais a fundo, né? Muito bem. Então, Eleazar e o Itamar, Deus não matou. Deus poupou. Pelo menos por enquanto, tá, gente? A gente vai seguir um pouquinho mais para frente aí.